Por decisão do Supremo, termos de acordo sobre planos econômicos serão publicados no Diário Oficial e seguem a PGR para aparecer. E você vai ver também. Polícia Federal cumpre 17 mandados de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão em operação contra suspeitos de roubo em agências dos Correios. Presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, determina a soltura do ex-governador do Rio, Antony Garotinho. Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, nega pedido de liberdade feito pela defesa de Joesley Batista e Ricardo Saldi, executivos do Grupo JF. Sancionada a lei que aumenta a pena para motorista que dirigir sob efeito de álcool. Estas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. Presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, determina a soltura do ex-governador do Rio, Antony Garotinho. A repórter Evne Araújo tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. Antony Garotinho deve deixar o complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio, ainda hoje. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes considerou que a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro não indicou nenhuma conduta atual de Garotinho que possa indicar que ele vai cometer novos crimes, que é um dos quesitos principais para se decretar uma prisão preventiva. O ex-governador foi preso no mês passado, durante uma operação da Polícia Federal por crimes eleitorais. Segundo as investigações, ele teria negociado propinas com a empresa JBS e esse dinheiro seria usado na campanha eleitoral dele de 2014. Érica. Obrigada, Evne, pelas informações. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de liberdade feito pela defesa de Joesley Batista e Ricardo Saldi, executivos do Grupo JF. Eles estão presos por omitir informações no acordo de colaboração premiada assinado com a Procuradoria-Geral da República. O ministro avaliou que a prisão preventiva, neste caso, serve para garantir a ordem pública. Empresas aeroagrícolas têm que ter licença ambiental para atuar. A recomendação é do Ministério Público Federal e foi feita depois da Operação Deriva, uma força-tarefa formada por órgãos de segurança pública, meio ambiente e aviação civil. A operação fiscalizou as atividades de empresas em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraná. Nada de autorizar o serviço de aviões agrícolas para todas as empresas. Essa foi a recomendação do MPF para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A sugestão, claro, tem motivos. Evitar que empresas aeroagrícolas atuem sem licença ambiental, como ocorreu em ao menos 3 estados em 2017. O MPF alerta que essa atividade irregular pode trazer riscos não só para o meio ambiente, mas também para a sociedade como um todo, além de configurar concorrência desleal com as empresas locais. A recomendação do MPF foi enviada às 27 superintendências do Ministério da Agricultura em todo o país e reforça que, além de não conceder novas autorizações para empresas que não têm licenciamento ambiental do Estado, todas as liberações já feitas devem ser revistas. O deputado federal Paulo Maluf passou a noite em uma cela da Polícia Federal na Lapa, em São Paulo. Ele aguarda a transferência para Brasília, ainda sem data definida para acontecer. Paulo Maluf se entregou na quarta-feira, um dia após o STF determinar o início do cumprimento da pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão. A Vara de Execuções Penais do Distrito Federal determinou na tarde de quarta-feira que a pena será cumprida em um presídio do Complexo da Papuda, em Brasília, em ala para idosos. A defesa de Maluf entrou com uma petição para que a ordem que determinou o cumprimento da pena seja suspensa. Os advogados solicitam que o deputado tenha, ao menos, o benefício da prisão domiciliar, já que Maluf tem 86 anos, câncer de próstata, problema cardíaco e hérnia de disco. Um preso que pediu o direito de fazer visitas periódicas à família teve o pedido negado pelo STJ. A sexta turma do STJ negou habeas corpus a um homem que alegava preencher os requisitos necessários para a concessão do benefício da visita periódica ao lar. O homem foi beneficiado com a progressão para o regime semiaberto em agosto de 2014 e logo entrou com pedido para visitar a família. A autorização foi negada em primeira e segunda instâncias. As decisões levaram em consideração o fato de que o preso estava há pouco tempo no regime semiaberto e de que os benefícios deveriam ser concedidos de forma progressiva, à medida em que o detento demonstrasse estar apto. A defesa do homem recorreu ao STJ, onde alegou que já foram cumpridos mais de 10 anos da pena de 59 anos de condenação.
Os advogados afirmaram ainda que o detento desenvolve atividade laboral prisional e demonstra a intenção de se ressocializar, requisitos necessários para a concessão do benefício. O relator da ação, ministro Nefi Cordeiro, não aceitou os argumentos da defesa e citou a jurisprudência do tribunal, que recomenda um período de prova maior e mais cautela na concessão da visita ao lar quando os detentos têm longa pena para cumprir. O relator considerou o benefício prematuro no momento e afirmou não existir constrangimento ilegal nas decisões anteriores. A Polícia Federal cumpriu hoje 17 mandados de prisão preventiva e 26 de busca e apreensão na Operação Falco Peregrinos, em Viçosa e Ervale, em Minas Gerais. Os agentes apuram o envolvimento de criminosos em roubos contra agências dos Correios na Zona da Mata. As ações são coordenadas pela Delegacia de Polícia Federal de Juiz de Fora. Os investigados também são suspeitos de outros crimes, como homicídio, porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito, tráfico de drogas e associação criminosa. De acordo com a PF, o nome da operação faz uma menção à ave utilizada nas Primeira e Segunda Guerra Mundiais para atacar e interceptar os pombos correios usados pelos exércitos para levar mensagens importantes. Os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, que também são relatores de processos que envolvem os planos econômicos das décadas de 1980 e 1990, encaminharam os pedidos de homologação de acordo à Procuradoria-Geral da República para dar o parecer. O repórter Gabriel Cefrei tem as informações para a gente. Boa tarde, Gabriel. Oi, Érica, boa tarde para você, boa tarde a todos. O encaminhamento foi feito à PGR para que ela se manifeste sobre essa proposta de acordo envolvendo instituições financeiras, a União e poupadores sobre esses planos econômicos, antes então de uma decisão aqui do Supremo Tribunal Federal. No despacho, o ministro Ricardo Lewandowski também determinou a publicação em Diário Oficial dos termos do acordo e também do pedido de homologação. Isso tudo para dar mais visibilidade ao processo. Segundo o ministro, o tema é de destaque e também de interesse de todos os cidadãos e merece então uma divulgação de forma democrática. Ele ressaltou também a importância do tema e o número de envolvidos que estão com processos na justiça. Érica, é com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva perdeu em primeira instância a ação que moveu contra o procurador Deltan Dallagnol por danos morais decorrentes da apresentação de um gráfico em PowerPoint, no qual foi apresentado como comandante de um esquema criminoso que envolveu a Petrobras. A defesa do ex-presidente informou que vai recorrer da decisão. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Sancionada a lei que aumenta a pena para motorista que dirigir sob efeito de álcool. Voltamos em instantes. A Procuradoria-Geral da República entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal contra a decisão que negou o bloqueio de bens do senador Aécio Neves e da irmã dele, Andréa Neves. A medida busca garantir a reparação do dano moral coletivo decorrente da prática de corrupção passiva, além do pagamento de multas que podem ser aplicadas aos dois no fim da ação penal. Aécio e Andréa foram denunciados pela PGR por terem solicitado e recebido R$2 milhões em propina pagos por Joesley Batista. Punição mais rigorosa para o motorista que misturar álcool e direção. A pena passou a ser de reclusão de até 8 anos. Não cabe mais fiança e suspensão condicional do processo. E quem for pego já vai dormir na cadeia porque o início da pena é no semiaberto. De acordo com a nova lei, quem provocar acidentes por dirigir sob efeito de álcool ou drogas poderá ser condenado a uma pena de até 8 anos de prisão, que pode ser aumentada em 1/3 no caso de homicídio culposo e se o motorista não tiver permissão ou habilitação. E ainda se o crime for em faixa de pedestre ou calçada. A omissão de socorro à vítima também é um agravante que pode aumentar a pena. Hoje o Brasil é apontado como o 5º país com o maior número de mortes no trânsito. Um levantamento da Polícia Rodoviária Federal feito em 2016 mostra que o consumo de álcool é a 3ª maior causa de acidentes com mortes nas rodovias federais. Com uma punição mais rigorosa, os motoristas não vão poder mais responder ao processo em liberdade e, se ficar comprovado o dolo eventual, aquele em que o motorista assumiu o risco de matar ao consumir bebida alcoólica, ele também pode ser levado a júri popular. Condutor que cometeu um homicídio sob influência de álcool,
culposo ou doloso, ele já passa a ficar preso, né, durante o processo, a não ser que o juiz, ao analisar as provas dos autos, conceda a liberdade provisória. Tá? Mas pela pena, pelo aumento de pena, cabe prisão até o final do processo. Para o diretor de policiamento e fiscalização do DETRAN do Distrito Federal, punições criminais e administrativas mais rigorosas podem reduzir o número de mortes no trânsito. O aumento no rigor da pena, com certeza, vai trazer mais segurança a toda a população, principalmente aos usuários da via. O cidadão não vai ter mais direito a alguns benefícios da lei pelo fato da punição ser maior de 4 anos. Isso é benéfico, isso ao longo do tempo vai trazer mais segurança e vai com certeza diminuir os acidentes de trânsito causados pela combinação álcool e direção. Eu acho fantástico, porque causa muita morte de gente inocente, né, que não bebe, ciclista, muito ciclista está sendo atropelado, né? Então, para mim, quanto mais pena, mais alta é melhor. Eu acho que causou, tem que pagar, né, pelo problema. Então não é nada mais, nada menos que justo. Eu acho que está certo, está bem complicado mesmo a situação. Tem muito motorista aí que não tem noção de o que faz no trânsito. Concordo. Pois é, para falar sobre esse assunto, está aqui o presidente da Comissão de Direito, Transporte e Logística da OAB do Distrito Federal, Hélder Rebouças. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Justiça. Bom, a gente viu aí, foi sancionado, né? Essa lei foi sancionada pelo presidente Michel Temer nesta semana e entra em vigor em 120 dias, é isso? Perfeito. A Lei 13.546 de 2017, ela vem tramitando no Congresso Nacional desde 2013, né? Que ela nasceu de uma norma de iniciativa popular, que foi abrigada pela deputada Ioca e depois tramitou no Senado Federal e agora foi para a sanção. É importante dizer, que você lembrou bem, que a lei, a vigência dela é a partir de 120 dias do dia 20, que foi o dia da publicação. Mas eu queria, Érica, registrar aqui o contexto da apresentação, da publicação dessa norma. Eu levantei alguns dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né? E o anuário aponta que no ano de 2016 nós tivemos quase 14 mil homicídios culposos no trânsito, né? No ano de 2016. E lesão corporal dolosa, culposa, nós tivemos quase 260 mil casos exatamente provocados no número delitos, alarmante, né, isso. Então há um contexto, vamos dizer assim, fático para a publicação dessa norma. Quais as principais alterações? Bom, no direito há uma terminologia que chama, em alguns casos, a legislação de legislação simbólica. São legislações que respondem a determinados fatos, episódios e clamor popular. E me parece que, sem discutir o mérito da matéria, que é um caso específico dessa lei que foi publicada. Essa norma, a 13.546, ela mexe basicamente em 3 estruturas penais. Ela mexe no homicídio culposo, na lesão corporal culposa, e ela agrega um novo, dentro do tipo penal que já existia no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro, que era o racha, a competição, né, delituosa, né, sem autorização, e agora ele inclui mais um elemento no tipo, que é exatamente a exposição, a demonstração de perícia no trânsito. Então, são essas três categorias que são afetadas pela nova legislação. O homicídio culposo, a lesão corporal culposa e também agora esse crime de exibição e demonstração de perícia no trânsito. Eu queria só, dentro desse contexto dessa norma que você colocou, Érica, dizer o seguinte, que, na verdade, o Código de Trânsito Brasileiro, ele já trazia essa figura do homicídio culposo no trânsito, não é? Mas era justamente o que provocava polêmica, né, doutor? Exatamente. E em 2014 foi trazida pela primeira vez uma qualificadora para esse crime, que era justamente o uso do álcool na direção, ou a de substância psicoativa que alterasse o estado psíquico do condutor.
Em 2014 foi trazida essa qualificadora. Só que houve discussões doutrinárias e jurisprudenciais sobre conflitos em concurso de crime, e em 2016 ela foi tirada, né, justamente por conta desses problemas de interpretação. E agora, 2017, ela retoma, né? E ao retomar, quer dizer, nós trazemos agora para a legislação de trânsito essa mesma qualificadora que em 2014 foi colocada, que é exatamente essa combinação letal do álcool com a direção. A gente pode dizer que essa nova legislação, então, ela encerra o debate em relação à punição de quem dirige, bebe e mata no trânsito? Quando, em 2014, quando ela foi trazida, essa qualificadora do uso da bebida alcoólica pelo condutor do veículo, já havia uma discussão importante na doutrina e na jurisprudência. Qual era a discussão? Era saber se quem comete um delito a partir do uso de álcool, se ele é enquadrado como um dolo eventual ou se é um crime culposo. Essa discussão ela está colocada na doutrina, na jurisprudência, e, digamos assim, os mais conservadores entendem, né, que seria exagero considerar essa prática como um dolo eventual, porque no dolo eventual o agente ele assume o risco da ocorrência, ele consente com o acontecimento que se está observando. Já no caso da culpa, o agente ele não deseja aquele desfecho, que seria a morte ou a lesão. Então, há essa, vamos dizer, disputa doutrinária, né, entre os que defendem esse tipo como enquadrado no dolo eventual e na culpa. O fato de ter trazido essa qualificadora para dentro de um tipo penal de natureza culposa, como é o caso aqui, porque aqui nós estamos tratando de culpa, nós estamos tratando aqui de delitos culposos, não é? Pode acenar, não é? Pode levar a jurisprudência a entender que esse delito tenderia a caminhar mais para a questão da culposa e não o dolo eventual. Que no dolo eventual nós teríamos aí toda uma diferença processual, inclusive o tribunal do júri aqui, a análise do mérito da questão no dolo muda porque isso é submetido ao tribunal do júri. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com Helder Rebouças, que é presidente da Comissão de Direito, Transporte e Logística também da OAB do Distrito Federal, e conversou com a gente a respeito dessa nova legislação que entra em vigor em relação às mortes no trânsito. Obrigada, doutor. Muito obrigado. Até uma próxima. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Pensar com antecedência na declaração do imposto de renda evita erros. A gente volta já já. De moeda em moeda, o cofrinho fica cheio, mas o país leva o maior prejuízo. Hoje, o Brasil tem mais de R$1 bilhão em moedas fora de circulação. Nisso, perde o consumidor, perde o comerciante. Há 2 anos, a Yara resolveu economizar. Ela comprou um cofre e começou a juntar moedas de R$1. No primeiro ano, conseguiu juntar R$700. Agora ela acha que já tem R$500. Desde criança, assim, eu achava muito bonitinho cofrinho juntar moeda. Aí eu pensei, vou comprar um cofrinho e começar a juntar moeda para mim usar para viajar, né? Ou se surgir alguma emergência, tem algum dinheiro ali que eu posso tirar e usar. Aí em 2015 eu comprei esse cofrinho e comecei a juntar só moeda de R$1. Mesmo em um mundo moderno, onde é possível aplicar o dinheiro e acompanhar os rendimentos em tempo real, por exemplo, tem gente que apela mesmo para o tradicional cofrinho. E aí todas as moedas são válidas. As de 5, 10, 25, 50 centavos, além, claro, a de R$1. Parece pouco, né? Mas você já parou para pensar qual a soma de todas essas moedas que estão guardadas? Segundo o Banco Central, ela é de mais de R$1,5 bilhão fora do mercado. Isso inclui as que estão nas gavetas e até as esquecidas em bolsos de calças. A preocupação em colocar esse dinheiro em circulação é tão grande que o Banco Central lançou em setembro uma campanha para incentivar os brasileiros a usar e pagar com moedas. Este advogado especialista em direito do consumidor explica que guardar dinheiro em cofres é prejudicial para compradores e comerciantes. O direito do consumidor diz que se o comerciante não tiver a moeda para dar de troco, ele não pode oferecer um outro produto, porque isso é venda casada,
e sim ele tem que arredondar para baixo até a opção que ele tenha troco. Então, qualquer impedimento que o comerciante coloca, olha, eu não tenho um troco, a primeira opção do consumidor, você aceita no débito? Aí o cara aceita, você paga. Só que os bancos cobram uma taxa por uso excessivo do cartão de débito. Então, se você usar muito, você ainda paga uma taxa para o banco. Acaba sobrando para o consumidor pagar. A Andressa, dona desta loja de bolos em Brasília, sabe bem os prejuízos causados pela falta de moedas. Eu deixo de vender por causa da falta de moeda, de passar troco. E sempre falo que a gente paga juro no cartão, né? Às vezes eu vendo uma água e falo, não, pode eu passo no cartão porque não tem moeda. Que eles quebram o porquinho em casa e tragam as moedas pra gente, que a gente está aqui à disposição. E já tem muito contribuinte pensando na declaração do imposto de renda do ano que vem. Parece cedo, mas a orientação dos especialistas é se organizar o quanto antes para evitar erros típicos de quem deixa para a última hora. São muitos papéis de recibo e pagamentos acumulados durante o ano. Para muita gente, ainda é difícil saber o que pode ou não constar na declaração do imposto de renda. Este especialista garante que não é tão complicado assim e dá dicas. Algumas dificuldades com relação a rendimentos não tributáveis, a declaração de dependentes. Eu indico sempre aos contribuintes que de fato se organizem de tal sorte que chegue na época de declarar o imposto de renda, os documentos estejam organizados em pastas, né, mês a mês, para que não corra o risco de algum esquecimento, de algum documento que fique de fora. Quando se trata apenas de um erro material na declaração, a retificação pode ser feita a qualquer tempo, sem prejuízo do pagamento da restituição do imposto de renda. Já um dos principais motivos para cair na malha fina é a divergência nas informações entre a renda declarada e a fonte pagadora. A investigação da Receita pode ser feita em até 5 anos, mesmo que as declarações não tenham apresentado pendências. O fato de você receber a restituição não quer dizer também que você está livre da malha fina. A malha fina pode acontecer no futuro, porque a Receita ela tem 5 anos para fiscalizar as declarações de imposto de renda. Então, você recebeu a restituição lá há 4 anos atrás, você ainda está sujeito à malha fina. O procedimento da malha fina já é uma investigação, né? Já é um exercício de um direito regular do fisco, de fiscalizar as declarações, e ele pode fazer isso a qualquer tempo. Nos últimos 5 anos, apenas a última declaração sofreu mudanças no limite de isenção para declarar. Essa atualização da tabela leva em conta o crescimento da economia, da população, o PIB. Na declaração de 2017 e 2018, já se sabe da exigência de CPF para dependentes a partir dos 12 anos. Antes, só era cobrado dos maiores de 14. A intenção é facilitar o cruzamento de informações e diminuir o número de fraudes. A Receita tem evolui em termos do programa principalmente, né? Porque a legislação não mudou, então as regras são mais ou menos as mesmas, mas a Receita trabalha todo ano com inovações na declaração e no próximo não será diferente. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, recebeu nessa manhã o diretor-geral do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Walter Casimiro. A reunião foi para tratar do pedido de suspensão de segurança da licitação para obras de construção da ponte sobre o rio Araguaia. Com o processo paralisado, segundo o DENIT, quem perde são os moradores dos municípios de Xambioá, no Tocantins, e São Geraldo do Araguaia, no Pará, que vão ser beneficiados pela construção. Se a gente não conseguir tocar esse contrato ainda esse ano, a gente vai perder o recurso. Tem 25 milhões empenhado para a obra, é uma ponte super importante que liga o estado do Tocantins com o estado do Pará. Hoje funciona a ligação com a utilização de balsa, isso leva um tempo muito grande, gera fila, e aí para o desenvolvimento dos dois estados é fundamental que a gente faça essa obra andar, né? Já é um pedido de todas as bancadas, a bancada do Tocantins vem lutando com isso, colocou emenda impositiva, né? Trabalhou no Congresso para que a gente pudesse licitar o licenciamento ambiental, e aí por conta de um problema de disputa entre empresas, acaba atrasando todo o empreendimento, né? E claro, atrasando o desenvolvimento dos dois estados. Então, o que a gente quer é que a decisão saia o mais rápido possível para que a gente possa efetivamente tocar a obra. Esta edição do Jornal da Justiça termina por aqui. Para você, uma ótima tarde. A gente se vê novamente amanhã. Até lá.